Olá, boa tarde, tudo bem com vocês? Então, eu sou a Lilian e eu vou dar continuidade no estudo de hoje. É a 12ª aula, como vocês estão vendo, Prece e Culto do Evangelho no Lar. É um tema bem legal e eu espero que a gente aproveite e tire todas as nossas dúvidas e também que a gente possa aprender cada vez mais, tá bom? Então, dando sequência aqui. Vamos lá. O que é a definição de prece? Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec coloca que ela é uma invocação mediante a qual o homem entra pelo pensamento em comunicação com o ser a quem se dirige. Pode ter por objeto um pedido, um agradecimento ou uma glorificação. Com relação a essa questão da prece, a gente vê assim, a maioria das pessoas colocam como a prece, a oração e a reza como algo com o mesmo sentido. E até tem o mesmo sentido, assim, a gente precisa se comunicar com Deus, a gente quer conversar com Deus, mas a prece, ela tem um conjunto de propriedades que torna ela um pouco diferente do que é uma reza, do que é uma oração. Por exemplo, a oração é algo que a gente... é um falar com Deus, né, com a divindade, mas é a gente reproduzir uma oração que já existe, tipo Pai Nosso, Ave Maria, o Creio em Deus Pai e tudo mais. Assim, tudo que é aquilo que já existe, a gente só reproduz através da nossa fala. Claro que a gente coloca sentimento, mas é isso. E a reza, ela é do latim recitare, que é repetir. Então, a reza é quando a gente fica repetindo aquele tipo de oração, aquela prece, aquela conversa com Deus, de maneira sequencial. Então, é reza, né? Estou rezando, tipo, um Pai Nosso. Imagina um terço. A gente faz uma reza sequencial. Pai Nosso, Ave Maria. E a prece em si, que é o que a gente mais utiliza, é aquela conversa mais íntima com Deus, é quando sai do nosso sentimento, da nossa sinceridade. E aí entra essa questão do pedido, do agradecimento e da glorificação, né? O pedir, geralmente, na maioria de nós, só pedimos, né? Pedimos a Deus alguma coisa, mas ele vai mais além, né? O que é o pedir? O pedir é uma solicitação, é nosso reconhecimento diante de Deus, um reconhecimento humilde, né? Que a gente está precisando de apoio, que a gente está solicitando uma solução para a nossa dificuldade. Isso é o pedir. O agradecimento... vou para a glorificação. A glorificação, ela também é uma etapa muito importante que é um pouco esquecida, que é a gente exaltar a grandeza de Deus, exaltar a sua bondade, o seu amor, a sua criação. E nós fazemos parte dessa criação. Então, a glorificação ela é muito importante durante a nossa prece. E o agradecimento é agradecer por tudo que a gente tem, pela nossa família, pelos nossos amigos, pela nossa vida, né? Todas as circunstâncias que nós passamos também devemos agradecer, ainda que diante das dificuldades, que nós possamos enxergar como provações e que são testes que a gente superado, a gente vai estar em uma condição melhor do que antes. Então, é importante a gente ter esse entendimento, tá? E antes de dar continuidade, não existe, assim, também um comparativo de prece, porque o fulano faz uma prece mais bonita que a outra. Não, como eu falei, é do sentimento. Então, só Deus sabe o que está dentro do nosso coração quando nós conversamos com Ele, tá bom? Então, a definição de prece é essa é uma invocação, é esse conversar, esse dialogar com a divindade, né? Então, a gente entra. E é interessante também, antes de passar para outro slide, o que é que faz essa ação ser tão importante, né? É o nosso pensamento. Então, quando a gente
se conecta em pensamento com Deus, a nossa prece chega, né? Bom, aí dando continuidade, como é que a gente pode orar, né? Podemos orar por nós mesmos ou por outros, pelos vivos, pelos mortos. A prece feitas a Deus escutam os espíritos incumbidos da execução de suas vontades, as que se dirigem aos bons espíritos e são reportadas a Deus. É como eu falei, né? A nossa conexão, ela não é diretamente para com Deus. O nosso objetivo é que Ele atenda às nossas preces. Mas existem esses intermediários que vão interceptar a nossa prece e aí eles vão repassar. Então, o que acontece? A gente pode orar por todos, né? Orar só por nós, claro, pedindo o quê? Geralmente a gente confunde os nossos pedidos, né? A gente se equivoca bastante e a gente acaba pedindo coisas materiais, que muitas vezes vão nos atrapalhar. Não estou dizendo que é o que a gente tem que fazer, não tô impondo nada, mas o mais correto era a gente pedir força, ânimo, pedir entendimento diante das coisas que a gente passa. Isso sim é que a gente deveria começar a perceber durante as nossas orações, porque nós somos muito egoístas ainda de só pedir para nós, né? Venha a nós, vosso reino, venha a nós, vosso reino nada. Então é isso. E com relação a orar pelos outros, é também um recurso que a gente pode utilizar, e a gente deve fazer isso, para amparar, para auxiliar, porque muitas vezes alguma situação acontece e a gente não tem muito como ajudar. E a prece é esse instrumento que está ao alcance de todos, então todos podem orar em qualquer momento, em qualquer hora, tá? É um remédio infalível. Ó, por quê? A ação da prece. O Espiritismo, ele torna compreensível a ação da prece explicando o modo de transmissão do pensamento, que é o que eu falei. Quer no caso em ser o ser a quem oramos acuda ao nosso apelo, quer no em que apenas lhe chegue o nosso pensamento. Para concebermos o que ocorre em tal circunstância, precisamos conceber mergulhados no fluido universal, que ocupa o espaço, todos os seres encarnados e desencarnados, tal nos achamos neste mundo dentro da atmosfera. Nas aulas anteriores, vocês estudaram isso, eu espero que vocês recordem que nós estamos mergulhados nesse fluido. Então, é assim que torna a matéria-prima, que é o pensamento, como a fonte principal dessa transmissão da prece, dessa ação, é o pensamento. Então, ela é a matéria-prima da qual vai agir tudo. E é importante a gente entender isso, porque todo o nosso pensamento, ele vai chegar em alguém, em Deus, nas pessoas que estão recebendo. E a gente não tem essa noção como acontece, mas a gente consegue sim perceber essas impressões quando nós oramos, porque as pessoas sentem esse bem-estar. Muitas vezes elas, através do pensamento, acaba tendo uma solução para as dificuldades delas, acaba tendo um bálsamo que sana ali aquelas aflições que ela está sentindo. Então, é muito importante a gente orar cada vez mais, né? Para que a gente consiga estar sempre em sintonia com os mensageiros de Jesus, para que as nossas preces possam chegar e também receber, certo? Aí, continuando, dirigindo, pois, o pensamento para um ser qualquer na Terra ou no espaço, de encarnado para desencarnado ou vice-versa, uma corrente fluídica se estabelece entre um e outro, transmitindo de um ao outro pensamento como o ar transmite o som.
Está no pensamento o poder da prece, que por nada depende, nem das palavras, nem do lugar, nem do momento em que seja feita. Pode-se, portanto, orar em toda parte e a qualquer hora, a sós ou em comum. Olha só que legal. A gente ora, né, pelas pessoas que a gente consegue enxergar aqui na Terra, né, que são os encarnados, mas orar também pelos desencarnados. Orar pelos espíritos que estão fazendo a sua passagem, orar pelos espíritos que já desencarnaram há algum tempo, os nossos familiares, porque essa prece, como ele fala, que a gente dirige para aquele espírito, ela chega. E a gente não tem a dimensão de quanto aquele espírito está precisando dessa oração, desse apoio. Não precisa a gente conhecer a pessoa a qual a gente dirige esse pensamento, né? Essa oração. Porque. E se a gente tem esse entendimento que o espírito sobrevive à matéria, a, a gente tem que fazer cada vez mais prece por eles, porque muitos não têm esse entendimento e eles ficam ali, muitas vezes, vagando, sem entender o que está acontecendo com eles, e aquela oração chega como um alívio para as dores deles. Então, que a gente possa sempre estar orando para os espíritos desencarnados, tá? Mesmo que a gente não conheça, sempre o nosso pensamento tem que estar voltado para o bem, com esse sentimento de auxílio, tá? Isso todos nós somos capazes, tá? Não precisa que a gente seja um anjo de candura, que a gente seja super perfeito, para que a gente possa levar o nosso pensamento a Deus, a Jesus e direcionar o nosso sentimento para as pessoas, para os espíritos, para a natureza. Então, não precisa que a gente esteja numa condição de grande elevação moral para que a gente possa auxiliar através da prece, certo? Então, que a gente pode, em que momento que a gente pode orar, né? Em toda parte, qualquer hora, a sós, em comum. Não é um ato que a gente possa fazer de uma maneira pública, assim, ai meu Deus, estou orando pela pessoa. Não estou julgando, mas eu estou dando exemplo que a prece ela é muito singela. Ela pode ser naquele momento ali em que eu estou no ônibus, refletindo, voltando para minha casa de um dia cansativo de trabalho, vejo uma situação, eu agradeço, fecho os olhos, ou então de olho aberto mesmo, mas eu me concentro mentalmente e faço uma oração. Que eu possa chegar na minha casa com segurança, que as pessoas que estão ali convivendo ao meu redor também possam estar em vibrações de harmonia, que estejam bem. Então, é uma coisa tão simples de fazer que não precisa eu divulgar, para tudo que está fazendo que eu vou fazer uma oração aqui. Precisa fazer esse tipo de anúncio, né? Então, em comum também, quando ele fala a questão de orar em comum, é quando a gente está ali em grupo, né? A gente direciona o pensamento todos naquela força para que aquele pensamento seja fortalecido. Né? Então, todos ali estejam na vibração e uma pessoa orando por todos, né? Não é aquela bagunça que um fica orando, aí o outro tá orando também, tá nem entendendo o que o outro tá falando. Então, é o incomum. Um ora e os outros acompanham em pensamento aquela oração, tá certo? Por que é importante a gente estar sempre orando, né? Porque a eficácia dele, ela é, assim, fantástica. Ela é um remédio infalível de efeito imediato, sabe? Muitas vezes a gente não tem o recurso é, nas nossas mãos para a gente auxiliar, mas todos têm o poder da prece aí nas mãos. O que Deus lhe concederá sempre, se ele o pedir com confiança, é a coragem, a paciência, a resignação. Também lhe concederá os meios de se tirar por si mesmo das dificuldades, mediante ideias que fará que lhes surgiram os bons espíritos, deixando-lhes dessa forma o mérito da ação. Olha só, isso é interessante, né? Porque muitas vezes a gente tem esse entendimento, vou pedir para Deus, né? Na minha oração, peço para Deus alguma coisa. E a gente também precisa entender que a gente tem que saber o que pedir, porque nem
tudo que a gente pede, a gente vai ter merecimento de obter. Mas, quando a gente pede paciência, quando a gente pede, solicita, né? A resignação, o entendimento, a coragem de enfrentar as nossas dificuldades, que a gente possa sempre avançar e ter ânimo, bom humor e tudo mais que vai nos permitir, através das nossas próprias ações, sair daquela situação. Aí é o mérito. Aí se torna a eficácia da prece. Aí que acontece, vamos dizer assim, a magia da prece, né? Porque a gente muitas vezes está só pedindo, a gente não está fazendo por onde, não está agindo, e a gente acha que vai cair do céu a solução. E não é assim que funciona, né? Existe... Deus, ele concede os meios necessários através de alguma situação, de alguma pessoa, inspiram as pessoas que estão ao nosso redor naquela situação, como uma solução realmente, às vezes num sonho, num pensamento, uma ideia que surge, mas é através das nossas atitudes que isso acontece. Então a gente precisa estar atento, né? E então nem tudo que a gente pede a gente vai ter como resposta, assim, por quê? Porque a gente não tem merecimento mesmo, sabe? A gente, muitas vezes, a gente pede sem saber o que a gente tá pedindo. Principalmente se a gente estiver pedindo só coisas materiais, como dinheiro e casas e viagens. Por que a gente não pede trabalho, esforço, dedicação, que eu posso me dedicar cada vez mais? Então, a gente tem que ter a nossa mente aberta para isso, tá? E aí, maneira de orar. Posso orar de qualquer jeito, né? A vossa prece deve conter o pedido das graças de que necessitais, mas de que necessitais em realidade. Inútil, portanto, pedir ao Senhor que vos abrevie as provas, que vos dê alegrias e riquezas. Rogai-lhe que vos conceda os bens mais preciosos da paciência, da resignação e da fé, né? Como eu falei, a gente só pede. A gente muitas vezes não agradece aquelas situações que a gente está passando, que vai nos fortalecer diante, de nossas maiores dificuldades. Porque a gente está aqui no planeta de provas e expiações. Então, o que mais vai ter, o que a gente mais vai enfrentar são problemas, são provas, são situações difíceis, né? Então, que a gente tenha paciência de contornar, que a gente tenha resignação para a gente entender o que está acontecendo e a gente tem fé em dias melhores. Isso que a gente tem que pedir. E sempre agradecer a oportunidade do teste, a oportunidade da gente provar que a gente está se melhorando a cada dia, né? Então, assim, a gente tem que ser bem racional no sentido do que a gente está solicitando para Deus, né? Então a gente possa pedir inteligência, discernimento, que o nosso sentimento tenha sinceridade, né? E que a nossa vontade, a vontade de ter a nossa prece atendida, que ela seja preenchida pelo nosso trabalho, pela nossa perseverança, tá bom? Então essa é a maneira de orar, pra gente saber filtrar o que a gente está necessitando de verdade, né? Porque muitas vezes riquezas, as alegrias, as felicidades desse mundo, elas podem nos tirar do caminho verdadeiro. O que a gente tem que pedir é o quê? Dias melhores, mas a gente tem que trabalhar para esses dias melhores, tá bom? Tudo é dado como acréscimo diante das nossas atitudes, da nossa maneira de enxergar e viver, tá bom? Aí entra num outro ponto, porque a gente traz a oração para o nosso dia a dia, né? Mas a gente também pode e deve compartilhar esse hábito da oração com os nossos familiares, que é as pessoas que a gente convive dentro de casa, né? E lá no livro Mestre de Amor, Joana de Ângeles, ela comenta isso, né? Quando a família ora, Jesus se demora em casa. Quando os corações se unem nos liames da fé, o equilíbrio oferta bênçãos de consolo e a saúde derrama vinho de paz para todos.
Quer dizer, se a gente quer ter um ambiente harmonioso, que a gente tenha a tranquilidade, a paz no nosso lar, a gente precisa convidar Jesus, né, para dentro da nossa casa. E como é que a gente faz isso? Através da oração em família, da prece no lar. O culto do Evangelho no lar, ele é um caminho, ele se torna um hábito para que a gente possa estar sempre com Jesus, né? Pelo menos essa é a proposta, né? Que a gente se mantenha sempre com a nossa mente na tranquilidade, na paz. Eu sempre falo assim, é difícil, né? Nada do que eu tô falando aqui é como uma fórmula mágica que a gente vai aplicar ali e vai acontecer tudo bonitinho. Mas o hábito, ele é o quê? Aquela constância naquilo que a gente faz, né? Então, todos os dias a gente toma água, todos os dias a gente faz a nossa higiene pessoal, todos os dias a gente acorda, almoça. Então, tem coisas que a gente faz como hábito. Por que não a prece no lar? Por que não tornar um hábito? Não é? A gente deve fazer isso. Para quê? Para que o nosso ambiente esteja sempre amparado pelos bons espíritos e que Jesus ele esteja ali vigiando a nossa casa, né? Quem não quer isso? Acho que todo mundo quer. E isso fortalece a nossa família, fortalece as nossas energias, né? Que muitas vezes são gastas no dia a dia e quando a gente sai da nossa casa e vai fazer os enfrentamentos aí, trabalho, exames, vai no médico, vai isso. Então, o nosso dia a dia, ele é marcado por situações que nos tiram do nosso equilíbrio. Então, o prece no lar, ela é importante para deixar tudo ajustado ali. Qual a necessidade? Lá no livro Celeiro de Bênçãos, que é outro livro, Joana de Ângeles comenta para nós. Dramas que surgem na família, compreensões que se agravam, urdiduras traiçoeiras, pessoas em rampa de perigo iminente, enfermidades em tempo de fixação, cerco obsessivo constritor, suspeita em desdobramento pernicioso, angústias em crise a caminho do autocídio, inquietações de várias ordem e painéis de agressividade ou loucura recebem no culto evangélico no lar o indispensável antídoto. O que ela está falando aí? Que várias situações acontecem dentro da família que muitas vezes os outros não sabem, né? Que são os dramas ocultos, infortúnios ocultos. Então, a necessidade do culto do Evangelho no lar, ele vem com esse antídoto, com esse amparo. Para quê? Para que essas situações graves, elas sejam tratadas. Porque não é do dia para a noite, tá, gente? É um tratamento. O nosso espírito, ele é imperfeito, né? Então, as pessoas com que a gente convive também são imperfeitas. O que a gente tem como proposta no culto do Evangelho no lar é que a gente estude o Evangelho, que a gente medite nos ensinos de Jesus, nos seus exemplos, e que a gente coloque em prática durante o nosso dia a dia essas situações. Então, acontecem, sim, esses dramas, né, dentro da família, colocar assim, essas broncas, e a gente vai ajustando conforme o nosso espírito esteja sentindo, né? Então, se a gente tiver com bom humor, se a gente estiver alegre, não vai nos atingir. Então, tem dias que a gente tá bacana, tá zen, e tem dias que a gente não vai estar zen, que a gente pisou no nosso calo, a gente tá ali soltando os cachorros pra cima das pessoas. E o que acontece? Conforme a gente vai se melhorando, vai se ajustando ali, a gente vai se tornando uma pessoa mais tranquila de verdade. É o que a gente quer, né? Que a gente quer ser bacana com todo mundo, a gente quer estar sempre de bom humor. Eu acredito que todo mundo acorda com esse pensamento. Hoje meu dia vai ser top, né? Eu vou fazer vou ser super gente boa, vou rir pras pessoas, eu vou dar bom dia pra todo mundo, eu vou, toda vez que acontecer uma situação assim, eu vou saber lidar com aquilo, com as críticas, ok, não vou falar nada não. Então a gente tem essas propostas, quando a gente acorda, a gente tem essa vontade, mas aí alguma coisa acontece e a gente falha.
né? Aí a gente chega à noite, a gente repensa tudo que a gente fez e fala assim, nossa, o que eu me propus, eu não fiz nem um terço, né? Mas tudo bem, no outro dia eu recomeço tudo de novo. Aí acorda de novo com aquela ideia assim, hoje vai ser top. Então é um ciclo vicioso, realmente, é um loop eterno de querer que as coisas sejam bacanas e a gente não conseguir que sejam tão bacanas assim, né? É só um exemplo, tá, gente? O Evangelho no Lar, ele é a solução, realmente, para os problemas das pessoas, tá? Como é que funciona, tá? O que é o culto do Evangelho no Lar? Já tá dizendo, não é um culto. Trata-se de um estudo do Evangelho de Jesus em reunião familiar. O culto do Evangelho no Lar, realizado no ambiente doméstico, é um precioso empreendimento que traz diversos benefícios às pessoas que o praticam. Gente, é verdade. Olha, a gente faz culto no Evangelho no Lar faz muito tempo. A família ficou perfeita? Não, não é perfeita, mas a gente consegue lidar com os reveses da vida de maneira bem melhor. Então, ela é um empreendimento, realmente. Você vai investir naquilo, né? Então, você vai escolher um dia da semana, você vai ter aquele hábito. Ó, que eu falo do hábito, tá, gente? A gente não nasce sabendo, não. É um exercício constante que a gente faz. Então, a gente tira um dia da semana, um horário fixo, e a gente abre o livro do Evangelho no Lar, lê, medita, comenta, participa, né? E benefícios, é o que a gente quer, né? Porque tudo que a gente faz, a gente quer ter algo em troca. Então, garanto a vocês que benefícios tem bastante, tá? A gente vai falar dos benefícios. Como é que funciona o roteiro, tá? Eu fiz um resumo, mas aqui para vocês verem. A gente vai separar um livro de mensagens, vai fazer uma leitura da mensagem, faz a prece inicial, aí começa o estudo do Evangelho de Jesus, né? Então você vai. Ou vou fazer aqui o livro, deixa eu mostrar aqui. Uma bagunça. Esse aqui é o nosso, tá? A gente tem várias edições, várias capas. Eu gosto bastante desse Jesus amarelinho aqui. E aí a gente pode fazer ou sequencial, tá? Já que é sequencial desde o comecinho. Aí cada dia da semana, naquele dia específico que eu já escolhi, tá? Escolhi um dia e horário fixo. Aí eu começo, leio um trechinho, li um item, dois, não sei o que vocês vão sentir aí no coração de vocês. E a gente vai comentar, né? Pode acontecer, não forcem participação também dos familiares, tá, gente? Isso é coisa muito chata, a gente forçar consciências. Eu não gosto de forçar consciências de ninguém, não gosto de impor nada. Também não gosto que as pessoas coloquem, façam imposições pra mim. Mas aquele convite carinhoso, né? Vamos lá, vamos estudar, não tem nada de mal, gente, porque isso aqui é super... É o melhor convite que a gente pode fazer para alguém é participar do culto do evangelho lá na casa de alguém, né? Então, principalmente na nossa casa. Então, a gente convida com carinho. Não quer participar? Fala assim, não participa, não precisa comentar, mas que ele possa ouvir, né? Mas se ele não quer participar, beleza, dá água fluidificada para ele depois, tá? Então, não forcem essa conversa fraterna, não. Tem que ser espontâneo, tá? Muitas vezes, quando a gente fazia lá na minha casa, antes de eu ter minha própria família, a gente fazia e tinha meu irmão que não comentava, tinha dias que comentava. Então, vai da vibe das pessoas, tá? Respeitem isso também. Fluidificação da água. A fluidificação da água, ela vai acontecer espontaneamente, tá? Na prece inicial, a gente já até faz aquele pedido, né? Que os espíritos, que Jesus abençoe aquela água que a gente vai tomar, porque vai ter o medicamento necessário nessa água, tá bom? E no final, a prece de agradecimento. A gente agradece, ó, que a gente aprendeu da prece, tá? A gente vai pedir que Deus esteja conosco, a gente vai solicitar que os bons espíritos nos acompanhem e a gente vai louvar a grandeza de Deus, tudo que Ele faz com perfeição. E a gente vai agradecer pelo dia que tivemos, pelos nossos familiares, que a nossa vizinhança também recebam essas luzes. Então, a gente vai colocar tudo num bolo, tá? E a gente vai agradecer por aquele momento de estudo, certo? Então, não é muito difícil, né? A gente vai aprendendo, vai decorar isso conforme a gente for fazendo, tá? Muitas vezes eu lembro que a gente tinha um papelzinho, a gente
seguir a sequência, porque era tudo novidade pra gente. Então pode ser novidade para vocês também, mas eu garanto vocês que quando se torna quando vocês escolhem aquele dia certinho, que a maioria das pessoas estão em concordância, né? Que todo mundo, a maioria das pessoas estão em casa, naquele horário fixo, por exemplo. Antigamente a gente fazia em dia de semana, né? Aí agora a gente escolheu o domingo, que é o dia que a gente tem certeza que tá todo mundo em casa, 8 horas da noite. E porque a gente já teve todo ao longo do dia, já tivemos os nossos descansos e a gente vai fazer esse estudo porque a gente tem certeza que todo mundo tá em casa, é um horário que todo mundo tá acordado. Então vocês escolham dentro da realidade de vocês, né? Que vocês possam realmente fazer. Aí coloca no celular o alarme para que vocês não esqueçam e façam, tá? Façam mesmo e muitas coisas boas vão acontecer, tá? Vai ficar um ambiente mais harmonioso, as pessoas ficam mais tranquilas, porque tem aquela certeza que foi visitada por Jesus e eles deixam, os espíritos bons, eles deixam essa impressão na nossa casa de energias novas, você se sente renovado, né? A água fluidificada, olha só, isso é um relato lá no livro Entre a Terra e o Céu, de André Luiz, tá? Vocês vão estudar no nosso lar quando vocês passarem desse curso, que é um curso maravilhoso, desse repórter da vida espiritual que nos adentra nesse universo, como é que é a vida no mundo espiritual. Então, esse livro é muito legal, mas comecem com o nosso lar, vocês vão estudar. O que ela fala? O que ele fala? A dona da casa repartiu com os pequenos alguns cálices de água cristalina que Hilário e eu magnetizáramos. Então, água fluidificada, os espíritos bons, eles vão colocando ali os medicamentos necessários para cada um, porque eles sabem como é que vai atuar aquela medicação em cada organismo. Então, ela é importante essa água porque ela é a substância melhor para a gente fluidificar, tá, gente? Não é Coca-Cola, não é suco, é água, tá? Benefícios, eu já tinha adiantado, mas vamos lá. Permite ampla compreensão dos ensinos de Jesus e a prática desses nos ambientes em que vivemos. É a nossa prática diária, né? Então, muitas situações vão acontecer e a gente vai pensar assim, opa, tenho que ter mais paciência, opa, não é assim que vou ter que agir, né? Vou ter que contornar aqui. Amplia o conhecimento do Evangelho para o que ofereçamos com mais segurança. Então, à medida que a gente vai estudando, que a gente vai colocando... Nossa, parece que a gente não memoriza, a gente realmente começa a agir dentro do Evangelho, fica muito mais fácil da gente auxiliar as pessoas que nos buscam ajuda também, né? Então a gente vai saber aconselhar. Orienta os familiares para uma conduta cristã, né? Todos nós vamos ter posturas melhores. Por exemplo, a gente no ambiente de trabalho, se a gente vão convidar a gente de repente, né? Eu digo convite para ser corrupto, fazer alguma coisa que não vai estar de acordo com os nossos princípios. Então, a gente, mediante isso, a gente já vai ter uma conduta mais cristã, porque a gente fala que isso não faz parte do Evangelho de Jesus. Auxilia a conviver com a família, né? Finaliza perturbações, predispõe a paz, aumenta o conhecimento e a coragem, né? Então, a gente fica... porque não é que tudo vai mudar, não, tá? Assim, como eu falei, do dia pra noite. Mas a gente já vai ser mais difícil abalar as fibras do nosso ser. Essa que é a verdade, né? Auxilia, assim, desse modo, a gente a conviver uns com os outros. Atrai para o convívio doméstico espíritos superiores que ficam ali nos auxiliando, de guarda, né? Sempre nos inspirando, tá? Porque diferente dos espíritos obsessores, que eles ficam instigando a gente a ter impaciência, a ter irritação, os espíritos superiores não, eles inspiram, né? Eles ficam ali soprando coisas boas, pensamentos positivos, e a gente tiver nessa vibração, a gente capta. Então, afasta os espíritos de índole inferior, porque quem tá lá são superiores. Então, eles falam assim, dá licença, que aqui vocês não ficam, não. O ambiente torna-se posto avançado da luz. Então, vai acontecer que a gente
Não que a gente queira, tá, gente? Mas a gente se torna uma referência ali, porque vai ser um posto de auxílio, né? Onde espíritos podem ir lá buscar esse socorro, porque o evangelho é uma luz, gente. É uma luz que ilumina ao redor. Então, ele vira sendo um ponto central. E os espíritos vão lá em busca desse auxílio, muitas vezes estudar junto conosco também, né? A presença de crianças no culto do evangelho no lar. Gente, crianças devem também participar do culto do evangelho no lar. E nesses casos, os adultos descerão os comentários ao nível de entendimento delas. Não é um estudo de adultos para adultos, tá, gente? É um culto do evangelho. Então, tem criança, a criança tem que participar. E a gente vai fazer o quê? Falar dentro da linguagem dela, explicar. Como Jesus fazia nas histórias, né? Nas parábolas. Ele baixava ali a linguagem para que as pessoas naquela época pudessem acompanhar o grande entendimento dele. Então, que a gente possa usar também essa maneira de chegar até o coração da criança, o evangelho dele. Não podemos afastar as crianças achando assim, elas não vão entender. Elas também não entendem o ABC, a gente vai na escola, bota elas na escola para elas aprenderem. Então, por que não os ensinos de Jesus também chegar no coração delas? Então, tem livros que conta, inclusive tinha aqui, Evangelho de Jesus para crianças. Tá aqui. Ó. Legal, né? Então, tem vários, assim, livrinhos, evangelhos, que a gente pode estar lendo para eles e comentando de acordo. Então, é interessante que a gente já esteja com esse estudo já meio programado para que a gente possa separar esse material. Mas não, a gente vai lendo e vai explicando para eles, tá? Naquele momento da conversa fraterna e dando exemplos, porque criança, ela é assim, ela aprende pelo exemplo. Nós também, né? Mas a criança principalmente. Prática do culto do evangelho no lar. Aprenderás que semelhante prática vale por visita de nossos corações ao eterno benfeitor, que nos tomará o esforço por trilho de acesso à sua divina luz, transformando-nos o culto da boa nova em fonte de bênçãos, dissolvendo em nosso campo de trabalho todas as sombras da discórdia e da ignorância, do desequilíbrio e da irritação. Esse Emmanuel lá, são vários espíritos nesse livro Família, tá? Então, o Emmanuel que tá falando nessa mensagem aí. Então, a prática do culto do evangelho no lar é isso que está acontecendo na imagem. Os bons espíritos estão atuando na família durante o estudo. Aí tem outro espírito ali que está dando medicamento nas águas, outro dando passe. Tem um espírito obsessor ali em sofrimento que está querendo perturbar a família, mas que ele está recebendo o auxílio necessário, né? E o espírito obsessor está saindo fora da casa, esse que não quer aprender, que não quer auxílio, né? Ele está se recusando, mas aquele outro ali que está em sofrimento, abaixadinho, está recebendo ali todo o amparo necessário. E tem outro espírito fora protegendo aquela casa, né? Então é isso. Todos nós somos beneficiados. Os encarnados que estão realizando o culto do evangelho no lar e os espíritos obsessores inferiores que estejam ali tentando prejudicar, mas quando eles estão em possibilidade de receber auxílio, eles recebem, né? E aqueles que não querem, ó, são convidados a se retirar. Jesus em casa. Dize-te amigo de Cristo, afirma-te seguidor de Cristo, e clamas com razão que Cristo é o caminho redentor da terra, mas não te esqueça de erigir-lhe assento constante à mesa do próprio lar, para que a luz do evangelho se faça vida e alegria no coração. Então é isso, né, gente? A gente fala muito que é cristão, a gente fala muito que Jesus está com a gente, que é ele no comando, é Deus no comando, mas a gente não convida ele para nossa casa. Então, se a gente coloca ele como o nosso grande modelo e guia, por que a gente não chama ele para nossa casa, né? Então, a gente precisa parar e começar a fazer. Então, eu não fazia evangelho no lar, como é que eu faço? Agora a gente já tem um roteirinho, né? E, na dúvida,
coloca aqui embaixo, tá? Nos comentários, no grupo, aqui no comentário no YouTube. Como é que eu faço? Me explica. Vai ter uma pessoa que vai explicar direitinho para vocês, vai estar apoiando, porque nunca é tarde para a gente começar a cultivar esse hábito da prece na nossa casa, né? Olha só. Aí tem esses livros também, né, que servem de apoio como nossa base, nosso referencial teórico e nos auxiliam. O livro Jesus no Lar, o livro Família, aqui do meio, esse livro é voltado para o jovem, e o livro dos Espíritos 1, voltado para a criança. São 4, e tem o Evangelho segundo o Espiritismo também para criança, o 1, que auxilia demais, as crianças adoram, é bem coloridinho. Eu tenho aqui, mas não dá para mostrar porque tá guardado, tá difícil acesso. Mas é muito legal ter essas bases, ter essas obras dentro da nossa casa, porque nos auxilia bastante. Auxilia a gente, imagina a criança e o jovem, né? Então, para finalizar, eu queria só fazer uma reflexão aqui em relação à questão da oração que a gente precisa ter, tá? Se a gente tem Jesus como nosso grande amigo, temos que tê-lo no nosso lado todos os dias, né? Principalmente naquele dia do Evangelho no Lar. Se em minha vida ajo, fechando meu coração ao amor de meus irmãos, é inútil dizer o Pai Nosso. Se os meus valores são representados só pelos bens da terra, é inútil dizer que estás no céu. Se eu sou cristão apenas por medo ou superstição, é inútil dizer santificado seja o vosso nome. Se eu acho tão sedutora a vida aqui, cheia de supérfluos, é inútil dizer que venha a nós o vosso reino. Se no fundo o que eu quero mesmo é que os meus desejos sejam realizados, é inútil dizer que seja feita a tua vontade. Se eu prefiro acumular riquezas, desprezando quem quer que passe fome, é inútil dizer o pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Se eu não me importo em ferir, injustiçar, oprimir e magoar os que atravessam meu caminho, então é inútil dizer perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Se eu escolho sempre o caminho mais fácil, que nem sempre é o caminho do Cristo, é inútil dizer e não deixeis cair em tentação. Se por minha vontade eu procuro sempre os prazeres materiais e todos os vícios me seduzem, então é inútil dizer livrai-nos do mal. Então, que a gente possa pegar cada trecho da oração do Pai Nosso e meditar nela. Será que eu estou fazendo isso? E colocar sinceridade nelas, tá bom? Então, agradeço esse momento de estudo, que vocês fiquem em paz, tenham uma boa semana. Acompanhem aí as nossas programações, tá? Amanhã nós temos uma campanha maravilhosa, tô até de amarelo, que é a campanha de prevenção do suicídio Camilo Castelo Branco, às 3 horas da tarde. Não percam, tá, gente? No canal do YouTube. Vai ser uma grande comemoração, né? A vida. Vamos fazer uma programação maravilhosa para vocês, com palestras, com bastante animação, informação, que vocês compartilhem com os amigos, para que eles também possam desfrutar desses momentos de esclarecimentos, tá bom? E também acompanhe as palestras e tudo mais. Acompanhe a gente nas redes sociais. E não fique de fora não, gente, porque a gente pode fazer diferença até mesmo virtualmente, tá? Então, beijinho, tchau, tchau.